Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Sejam todas muito bem-vindas à nossa live devocional nessa quarta-feira, dia 22 de março de 2023. É uma alegria, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês em mais uma manhã para juntas termos a nossa leitura, o nosso momento de reflexão e de oração na palavra de Deus. Bom dia, Pri, bom dia, Bia, bom dia, Paulinha, bom dia para todas vocês que estão entrando, Vanessa, bom dia, querida, graça e paz, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos ler o Salmo 89. Para você que é a primeira vez nessa live, bom dia, Amanda, graça e paz. Se você é a primeira vez nessa live, nós estamos lendo juntas o livro de Salmos e hoje já estamos no Salmo 89, tá bom? Se você quiser acompanhar desde a primeira live, desde a primeira leitura, tá bom? Bom dia, Nana, bom dia, Francilane. Obrigada, Nana, vou fixar aqui seu comentário. Se você quiser acompanhar desde a primeira leitura, nós iniciamos lá no Salmo 1, já estamos hoje no Salmo 89. Bom dia, Amélia, graça e paz. Você pode acompanhar tudo pelo canal do YouTube, tá bom? Todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube, tá? E você pode acompanhar, se você perder alguma live aqui também, você pode acompanhar lá, tá? No nosso canal do YouTube, tá bom? Então, obrigada, Nana, a honra é toda minha, viu, querida? Deus abençoe você que tá entrando, compartilha essa live, tá bom? Com o máximo de mulheres que você puder, convide suas amigas para estar conosco nesse momento, que é tão precioso, aprender a ler a palavra, aprender a refletir na palavra de Deus, é essencial para nossa caminhada cristã, né? Porque uma vida com Deus, ela não pode ser superficial, né? Ela não pode ser rasa. Nós precisamos buscar e desejar sermos mulheres profundas em Deus, mulheres que conhecem a palavra, mulheres que buscam relacionamento íntimo com o Senhor, e isso é possível através, né, da leitura da palavra, da oração, da prática das disciplinas espirituais. Não tem como você ter relacionamento com Deus sem conhecer a palavra dele, né? Sem estudar a palavra dele, que é a verdade sobre quem ele é, sobre quem nós somos e sobre a vontade dele sobre as nossas vidas, tá bom? Quero dar um recado para vocês rapidinho aqui, tá? Do nosso livro Sou Esther Devocional, tá? 130 dias com as mulheres da Bíblia. O livro, eu vou receber uma nova remessa essa semana, tá? E o próximo envio é na sexta-feira agora. Se você quer garantir o seu livro devocional, tá? Clica lá no link do direct e já garanta o seu livro, tá bom? Sexta-feira eu vou enviar. Tô muito feliz de receber os vídeos e as fotos das leitoras recebendo os livros e tô recebendo feedbacks muito carinhosos, né? Graças a Deus elas estão gostando do material e tô muito feliz por isso, tá bom? Se você receber aí também, manda uma foto pra mim, posta, me marca, tá? Fico muito feliz de ver o livro nas mãos de vocês, de ver o livro, né? Vocês recebendo desse livro é realmente a realização de um grande sonho. Amém? Vamos então já para a leitura do nosso salmo, porque o Salmo 89, amém, Vi, amém. Vou enviar na sexta-feira os próximos, tá bom? Quem comprou até ontem, eu vou enviar hoje, tá? Hoje vou fazer um envio de livros, mas aí quem comprar a partir de hoje, eu vou enviar na sexta-feira, tá bom? Porque na quinta-feira eu vou receber mais uma remessa de livros, tá bom? Então vamos lá, queridas. O Salmo 89 é um salmo extenso, tá bom? Ele tem 52 versículos, então nós precisamos... Então já vou começar a leitura para não estender demais a nossa live, tá bom? A minha Bíblia, vocês sabem, sempre tô falando aqui, é uma NAA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu uso
para ler junto com vocês aqui o livro de Salmos, tá bom? Na minha Bíblia, o Salmo 89 tem o título A Promessa de Deus a Davi. Porém, bom dia, Carla, graça e paz. Porém, não é um salmo de autoria do rei Davi, tá? Não foi ele que escreveu. É um salmo que fala sobre a promessa de Deus sobre a vida dele. O salmo, aqui na minha Bíblia, ele fala que o salmo é um salmo de Etã, Ezraíta. Então, ele não é de autoria de Davi, tá bom? Mas ele fala sobre a promessa de Deus, né, na vida de Davi e na vida do povo. É um salmo muito bonito e eu tenho certeza que essa reflexão vai edificar a sua vida. Amém? Então vamos juntas lá ler esse salmo. Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Deus, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, a tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul tu criaste, o Tabor e o Hermon exultam no teu nome. O teu braço é poderoso, forte a tua mão elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Desculpa, gente. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precede. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Lindo, né? Eu grifei esse versículo, que é o 15. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na sua presença. Né? Então, o povo que anda na presença de Deus é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo satisfeito, porque o Senhor é suficiente, a presença de Deus é suficiente. Em teu nome se alegra o dia todo e nas tuas justiças se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo e ungi. A minha mão estará sempre com ele, meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante deles os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão. Agora ele está falando aqui das promessas de Deus feitas a Davi, feitas ao povo de Israel. E em meu nome crescerá o seu poder, porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Eu grifei esse versículo e quero repetir ele para vocês, tá? Ele me invocará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Essa promessa, ela é cumprida em Jesus, né? Essa promessa, ela foi cumprida em Jesus.
né? Porque Deus, como o Salmo fala aqui, Deus prometeu ao rei Davi que a sua descendência reinaria para sempre, né? Deus prometeu a sua fidelidade, uma aliança feita com a descendência do rei Davi. E Jesus foi um descendente, ele nasceu, né, na linhagem do rei Davi, ele é da tribo de Judá, é por isso que nós falamos, né, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Jesus, ele nasceu na tribo de Judá, né, você sabe, Israel é dividido em 12 tribos, e Jesus nasceu na tribo de Judá, ele é descendente, ele é da linhagem do rei Davi. Então, quando Deus promete ao rei Davi que a descendência dele reinaria eternamente, ele está falando de Jesus. Jesus nasceu nessa descendência. Jesus nasceu na tribo de Judá. Jesus é um descendente do rei Davi, né? E Jesus é o rei estabelecido para sempre. Ele é o rei eterno. Ele reina para sempre. Ele é o nome sobre todos os nomes. Então, essa promessa foi cumprida, né, em Jesus, na vinda de Jesus, né? E é lindo que o Salmo diz, né, que ele invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação, por isso farei dele o meu primogênito, né? Então Jesus, a palavra lá no Novo Testamento diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. E a partir de Jesus, né, ele nos dá o direito de também sermos chamadas de filhas de Deus. E hoje nós também podemos invocar ao Senhor e chamar o Senhor de Pai. Amém? Então Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Então nós hoje, por intermédio de Jesus Cristo, por aquilo que ele conquistou por nós na cruz e na ressurreição, nós também podemos invocar ao Senhor e chamá-lo de Pai. Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, é a rocha da nossa salvação. Então essa promessa ela é cumprida em Jesus. A promessa feita ao rei Davi é cumprida em Jesus. Mas nós vamos ler aqui que o salmista ele não tem essa compreensão, né? Ele não enxerga, ele não sabe, né? Ele não entende essa promessa, porque para eles a promessa seria que o trono de Davi nunca cairia, né? E nós sabemos que não é isso que acontece, que o trono de Davi nunca cairia, que todos os descendentes dele continuariam reinando, né? Mas é o que acontece, o povo se afastou do Senhor, o povo se desviou dos caminhos do Senhor, o povo não foi fiel, e por isso ele sofreu com o domínio de outros povos, né, com a opressão de outros povos. Então aqui nós vamos ler depois que o salmista vai perguntar: mas Senhor, o Senhor fez essa promessa, então por que isso está acontecendo agora? Por que o Senhor nos rejeitou se o Senhor nos prometeu fidelidade? Nós leremos agora em seguida isso. Por quê? Porque o salmista não entende, ele não tem a compreensão da promessa, né, do que significava essa promessa. Essa promessa foi cumprida, porque o Senhor é fiel, ele não mente, aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas ele não vai cumprir de acordo com a sua expectativa, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você quer, mas aquilo que ele sabe que é melhor para a sua vida. Então o Senhor cumpre a sua promessa porque ele é fiel, porque ele não mente, porque aquilo que ele fala, ele faz. Mas não é de acordo com a sua vontade, é de acordo com a vontade dele. Porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Deus é que sabe, né? Então, muitas vezes, nós vamos também, às vezes, questionamos a Deus, falando: Senhor, mas o Senhor me prometeu isso é uma promessa. Por que eu não estou vivendo isso hoje? Por que eu não vejo essa promessa se cumprindo hoje na sua vida? É porque essa promessa não se cumprirá de acordo com as suas expectativas, mas de acordo com a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós precisamos compreender, que Ele sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos. Amém? Vamos continuar lendo. Então, a partir do versículo 28, conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Ele está falando de Jesus aqui. Ele está falando de Jesus.
né? O trono estabelecido eternamente é o trono de Jesus Cristo, né? O último e o maior rei de todos, aquele que reina eternamente. O nome sobre todo nome, ninguém é maior do que Jesus, né? Então aqui ele está falando disso, a aliança estabelecida através de Jesus é uma aliança eterna, é um reino eterno, é sobre esse reino que Deus fala, esse reino sobre Jesus essa promessa. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele está estabelecido para sempre como a lua e fiel, como há testemunhas nos céus. Então o Senhor, ele promete, ele cumpre, ele não mente. Então ele prometeu que a descendência seria estabelecida para sempre, e ele cumpriu. E aí aqui, a partir desse momento, a partir do versículo 38, o salmista começa a se lamentar e a dizer: Senhor, por que o Senhor nos rejeitou? Se essa é a promessa, por que o Senhor nos rejeita agora? Olha só. Tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Quebraste a aliança com seu servo, profanaste a sua coroa. Isso não é verdade, né? Então, olha só como a visão do salmista, né, é uma visão humana, porque ele não entende, né? Ele não tem essa compreensão. Por quê, queridas? Porque o pensamento de Deus são mais altos que os nossos. E é inútil a gente tentar compreender, na verdade, os pensamentos do Senhor, porque a mente dele é muito elevada, né? Nós nunca acompanharemos os pensamentos do Senhor. Mas nós precisamos confiar na sua fidelidade, na sua aliança conosco, precisamos confiar na sua bondade, precisamos confiar na sua misericórdia, na certeza de que ele está fazendo o que é melhor para nós, né? Arrastaste todas as suas muralhas, reduziste as ruínas, as suas fortificações, todos os que passam pelo caminho saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos, exaltaste a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os nossos inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não sustentaste na batalha, fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver o não, a bela? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? O Senhor, Senhor, onde estão as suas misericórdias que outrora juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado os passos do teu ungido. E aí ele termina o salmo dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Então você vê que ele traz a memória, as lembranças, a misericórdia, a fidelidade, as promessas de Deus. E depois ele questiona: Senhor, se nós temos essas promessas, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, por que isso está acontecendo? Por que nós estamos sendo perseguidos? Por que nós estamos sendo oprimidos? Por que nós fomos entregues, né, nas mãos dos povos inimigos? Até quando o Senhor vai nos rejeitar? Até quando nós permaneceremos nessa situação e o Senhor não vai agir? Então nós temos a tendência de fazer esses questionamentos para Deus, não é verdade? Eu tenho certeza que você tem promessas de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você guarda no seu coração essas promessas. E em alguns momentos, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós não enxergamos essas promessas acontecendo. E às vezes duvidamos das promessas do Senhor, né? Duvidamos, falando: Senhor,
Senhor, se eu tenho essa promessa, o Senhor prometeu, por que eu não estou vivendo isso hoje? Por que eu estou sofrendo nessa situação? Por que eu não vejo, né, esse cumprimento na minha vida? O Senhor disse que o Senhor me levantaria, o Senhor disse que faria isso, que faria aquilo. Por que eu não estou vivendo isso hoje? E é a mesma pensamento do salmista aqui, né? Em que ele diz: Senhor, o Senhor prometeu a tua fidelidade, prometeu que o trono de Davi reinaria eternamente. Por que nós, como povo, estamos sofrendo então? Porque como povo nós estamos entregues nas mãos dos nossos povos inimigos? Por que isso acontece? Porque a promessa de Deus não acontece, como eu disse, de acordo com as nossas expectativas, mas de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Esse dia eu estava sentada com meu esposo e conversando com ele, falando como eu agradeço a Deus por todos os nãos que Deus me deu. Por todas as orações que ele não respondeu. Por todas as vezes que eu clamei e Deus não fez de acordo com a minha vontade. Porque só hoje eu entendo que se ele tivesse atendido as minhas orações, se ele tivesse feito de acordo com a minha vontade, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não seria a pessoa que eu sou, eu não seria a mulher que eu sou, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Então nós precisamos ter essa compreensão de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e de que Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para a nossa vida. Não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Entenda, mulher, que quando Deus não é que Ele não ouve, Ele sempre ouve. Quando Ele não faz de acordo com a sua vontade, quando Ele não atende às suas orações, é porque Ele tem algo preparado para você que é muito melhor. É porque Ele está preparando você, forjando o seu caráter para viver aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele sonhou para você, que é muito melhor. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Ele é que sabe. Ele é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele é que sabe o que Ele tem preparado para nós. Os pensamentos dele a nosso respeito são sempre para o bem e nunca para o mal. É sempre para fazer bem e nunca para o mal. E o que nós precisamos é aprender a confiar nessa vontade. Confiar que Deus está fazendo o que é melhor para as nossas vidas. Porque Ele é um pai. Ele é um pai e o pai faz o que é melhor para o seu filho. Um pai que ama não faz tudo que o filho quer, faz. Um pai que ama de verdade não faz tudo que o filho quer. Ele faz aquilo que é melhor para o filho dele. Ele não entrega tudo que o filho pede. Ele entrega aquilo que o filho pode administrar naquele momento. Ele espera que o filho amadureça para poder dar mais responsabilidades para ele. Não é verdade? Você entrega a chave de um carro na mão de uma criança. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Por quê? Porque a criança não tem maturidade para dirigir um carro. Né? De acordo com a nossa lei, nós precisamos ter no mínimo 18 anos para ter uma carteira de habilitação e poder dirigir um carro. Antes disso, né, de acordo com a nossa lei aqui do nosso país, nós não temos maturidade para dirigir, né, para sermos motoristas. Então nós precisamos entender que muitas coisas da nossa vida não acontecem porque nós não temos ainda a maturidade espiritual para viver aquilo. Às vezes você pede coisas que você não vai saber administrar, que você ainda não tem a maturidade, que você ainda não tem o discernimento, que você ainda não está preparada para viver. E nós precisamos compreender isso. Compreender que quando as coisas não acontecem do nosso jeito é porque aquilo foi melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o seu bem. Tudo que o Senhor faz é para o seu bem. Inclusive os nãos que Ele fala para você. Inclusive as orações que Ele não atende são para o seu bem. Então, querida, não se preocupe com o cumprimento das promessas na sua vida. Não é seu papel se preocupar com quando que essa promessa irá se cumprir. O seu compromisso é continuar buscando a Deus e crescendo em Deus, né? Se deixando ser moldada, se deixando ser forjada, buscando o seu aperfeiçoamento de caráter. E se preparando para aquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Então, entenda isso. Porque hoje eu entendo. E muitas vezes eu tive essa atitude do salmista.
Muitas vezes eu orei falando, Deus, até quando? Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Deus, o Senhor vai me deixar nessa situação até quando? A tua palavra promete isso, por que eu não estou vivendo essa realidade? Né? Mas hoje eu sei que se Deus tivesse atendido algumas orações, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria vivendo o propósito dele na minha vida, não estaria vivendo o meu chamado, eu não seria a Lidiane que eu sou hoje. Então eu agradeço, eu sou grata ao Senhor por todos os nãos que ele me disse, por todas as vezes que ele não atendeu a minha oração, que ele não fez a minha vontade. Mas ele continuou fazendo a vontade dele porque ele me ama e porque ele tinha algo melhor pra mim. Que você possa ser grata pelos nãos de Deus também. Que você possa ser grata quando as coisas não acontecem do seu jeito como você espera. Nós precisamos confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus, na fidelidade de Deus. Confiar nesse Pai de amor, nesse Pai que cuida, nesse Pai que zela pela nossa vida e que sempre faz o que é melhor para nós. Nós precisamos deixar de ser filhas mimadas e passarmos a ser filhas que são profundas na presença dele. Deixar de nos comportar como mulheres mimadas e nos comportar como mulheres de Deus. Mulheres que estão mais preocupadas em cultivar um relacionamento com ele, em receber mais do Senhor, e não apenas com as circunstâncias externas, e não apenas com as promessas se cumprindo ou não, porque elas vão se cumprir no momento certo, no tempo certo, de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa vontade. Amém? Amém, Maria Célia, que o Senhor restaure a saúde do Elias em nome do Senhor Jesus. Amém? Crendo que ele já curou Elias há 2000 anos atrás. Ele já levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nós declaramos aqui cura e restauração na vida do seu esposo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar juntas então? Essa foi a nossa reflexão do Salmo de hoje, tá? Nós voltamos sexta-feira. Sexta-feira nós temos a nossa próxima live devocional, tá bom? De manhã. E nós vamos ler o Salmo 90 na sexta-feira, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos onde você está, se você puder, e concorde em fé comigo. Bom dia. Senhor, obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos, Senhor, confiar no seu amor, confiar na sua justiça, confiar que tudo aquilo que o Senhor faz é para o nosso bem. Queremos agradecer, Senhor, a todos os nãos, a todas as orações que o Senhor não atende, porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós não sabemos. Nós não queremos viver de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas expectativas. Queremos viver de acordo com a vontade do Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso escudo, a nossa rocha. Em Ti nós temos o socorro, nós temos o consolo. E nós queremos nos render completamente na Sua presença nesse momento. E dizer, nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Seu amor e no Seu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. É isso, mulher. Se você não pôde estar conosco desde o início da live, se você perdeu, corre lá no YouTube, que daqui a pouquinho eu vou postar a live lá, tá bom? Um beijo no seu coração e até sexta-feira. Tchau, tchau.